Então, hoje, né, o que é a ideia? Vocês conheceram o plano de disciplina, como que vai ser a nossa disciplina, e aí nós vamos conhecer o implante, conhecer como que funciona, como que surgiu, né? Então, a gente vai começar pelo histórico da implantodontia. Deixa eu jogar a minha tela aqui. Aí, agora, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, pergunte, né? Abra o microfone, pergunte, porque agora como minha tela está compartilhada, fica um pouquinho mais difícil eu visualizar o chat. Então a gente vai falar um pouquinho hoje como, né, começar a aula de como surgiu a implantodontia, né? Então, hoje muitas pessoas falam em implantodontia, mas não sabe como que surgiu, o porquê que surgiu a implantodontia. Na verdade, o porquê surgiu a implantodontia, eu acho que vocês, no meio da odontologia, com certeza vocês imaginam o porquê, né? O porquê surgiu a implantodontia foi para devolver essa pessoa na vida social. Então, eu falo sempre, nossa, agora eu estou pensando uma coisa aqui. Eu tinha que ter tampado o rosto. É porque normalmente eu não passo as aulas, né? Então eu não divulgo o rosto dos meus pacientes. Mas enfim, por favor, gente, não repassem depois no YouTube, porque eu sei que tem jeito de vocês gravar a aula e botar naqueles blogs lá, disponibilizar. Então, por conta das imagens de alguns pacientes que eu não coloquei aquela tarja, depois eu até posso passar outras coisas para vocês, mas só em respeito ao paciente. Então, a implantodontia surge, na verdade, para devolver um paciente desse para a sociedade. Então, eu fico sempre tentando me colocar no lugar de uma pessoa como essa. Então, não sei se vocês já têm essa sensibilidade. Então, imagina essa pessoa no trabalho, imagina como que é ela, imagina essa pessoa dentro da sala de aula nossa, né? Nos dias de hoje, com certeza, iria ser uma pessoa que ia passar por constantes bullying, na verdade, né? Constante bullying, constante zoação. E essa pessoa, na verdade, né? Um paciente meu, vou até contar a história. Ele me procurou, ele não, na verdade, essa pessoa, ele trabalhava junto com meu irmão deu uma oportunidade para ele na empresa, porque tinha sido uma pessoa que conviveu na infância, e ele tinha alguns problemas que eu não vou falar aqui, mas deu a oportunidade para ele na empresa, e aí, alguns dias depois de trabalho, esse paciente ele sumiu, né? Então, ele não voltou a trabalhar sem motivo aparente nenhum. E aí, meu irmão foi investigar, foi atrás da esposa dele, foi descobrir o porquê. Na verdade, ele não voltou a trabalhar justamente por conta da zoação dos colegas de trabalho, né? Então, os colegas apelidavam ele sempre relacionado por conta dessa falta de dente. Então, uma pessoa, por exemplo, sem algum dente, principalmente que envolve parte estética, é uma pessoa que não consegue conviver bem em sociedade, que vai ter bastante problema. Então, ele me procurou a pedido do meu irmão, que me ligou, ver o que você pode fazer, porque eu preciso dessa pessoa trabalhando de novo comigo, né? Preciso devolver ele para a sociedade, porque dessa forma ele não saía de casa, ele não estava saindo de casa mais. Então, a implantodontia vem para tentar ajudar, auxiliar a resolver os problemas da ausência dentária, tá? Principalmente porque um paciente com ausência dentária, ele tem um trauma psicológico, eu julgo até o trauma psicológico maior do que o trauma físico, porque, de novo, eu tento me colocar na pele dessa pessoa. Então, imagina você chegar dentro de uma sala de aula
na sala de vocês lá com 30 pessoas, 40 pessoas, desse jeito. Então, não seria, a gente não ficaria confortável, né? Imagina você chegar no ambiente de trabalho dessa forma, tá? Então, é muito constrangedor para a pessoa. Então, a implantodontia vem para solucionar essa diminuição da autoestima, então soluciona essa perda da estética quando envolve uma área onde aparece no nosso sorriso e também melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Vocês fizeram prótese total. O que é um par de próteses total na boca? Você, não sei se vocês quando eu fazia faculdade lá, eu tive prótese total no sexto período. Então, no sexto período, a gente começava aquelas. Igual vocês. Monta no articulador, acriliza, monta dente. Então, da mesma forma. E aí eu comecei a imaginar, gente, como que é usar um negócio desse? Como será usar um negócio desse? Eu não sei se vocês param para pensar isso. Eu parava, minha avó usa dois negócios desse. Então, parece dois pedaços de plástico, né? Nossa, tem esse plástico tampando o céu da boca da pessoa inteiro, embaixo aquele negócio apertando ali a soalho da língua. Como que é utilizar um par de prótese total? Tem hora que eu pego me imaginando isso. Gente, deve ser muito ruim. Então, de verdade, não é bom. A prótese, quando o paciente utiliza a prótese total, ele tem uma perda da função mastigatória muito grande, né? E com o implante ele vai devolver essa função mastigatória. Então a pessoa volta a ter mais confiança na mastigação e volta a ter um poder maior de mastigação. Ele vai triturar melhor os alimentos e ter uma vida muito melhor. Então, eu tenho vários casos de paciente, né, que a gente tenta conversar, principalmente com os filhos. Normalmente a implantodontia acaba atendendo o paciente um pouco mais idoso, não somente mais idoso, mas a grande 90% dos meus pacientes são pacientes com mais de 40 anos, né, 40, 50 anos. E aí, às vezes, a gente depara com algumas situações em que o filho conta algumas histórias, igual eu tive também já há umas 2 semanas, o filho contou a história. Nossa, minha mãe, assim, eu tô passando por uma fase difícil, porque minha mãe tá perdendo muito peso, não quer alimentar, aí foi no nutricionista, aí o médico passou um tanto de vitamina, um tanto de remédio, eu tô levando ela para fazer uns exames, e eu perguntei, como que é? Mas por quê? Sua mãe tá depressiva? O que que acontece? Não sei, ela faz o almoço lá na casa dela e ela não come, ou normalmente ela fala que tá sem fome, e vai lá dentro e come uma banana com leite. Então, quando o paciente falou isso para mim, eu já verifiquei, provavelmente qual é o problema dela. Pode ser que ela tenha algum problema na função mastigatória. Então, hoje a gente tem muito isso e com essa globalização, com essa troca de informação mais fácil, é mais fácil você tentar até conversar com o médico, com o nutricionista, porque o médico às vezes passa aquele tanto de vitamina, mas não sabe nem se o paciente consegue deglutir de forma adequada, né? Então tem muito esse problema. O paciente está com anemia, aí ele quer passar vitamina, mas nem sabe se o paciente consegue comer, né? Então pode ser que devolvendo a função mastigatória, aquele paciente pare de tomar qualquer outro tipo de remédio. Então eu sempre falo e mostro para os pacientes, tento colocar na cabeça deles isso. Você já se imaginou comendo com os dentes da sua mãe, por exemplo? Então, quando a pessoa para se colocar no lugar da outra pessoa, ela vê que às vezes é muito mais difícil do que ela imagina, tá? Então, o implante ele vai devolver esses traumas, todas essas consequências que o indivíduo tem com a ausência dentária, tá? O implante, a implantodontia, na verdade, ele surgiu para reabilitar
pacientes que nem esse que vocês estão vendo, né? Então, a implantodontia, por mais que você... Muitas pessoas pensam, a implantodontia surgiu para eu repor um dente perdido. Não, a implantodontia surgiu para reabilitar esses pacientes, onde o próprio Branemark fala no artigo dele, ele classificou esses pacientes como inválidos orais. Tá? Então, ele descobriu o fenômeno da ósseo-integração, que vocês vão ver mais para frente, e ele, em vez de utilizar esse fenômeno da ósseo-integração, por exemplo, em um paciente que perdeu uma perna e ele fazer um implante de perna, ou perdeu um braço e fazer um implante de braço, não, ele teve a sensibilidade de utilizar esse fenômeno, primeiro testar em pacientes que ele mesmo chamava de inválidos orais, né? Como assim inválidos orais? Uma pessoa dessa, para a gente, é classificado de inválido oral. Ele é, não tem função mastigatória, não tem estética, não tem a sua deglutição é totalmente errada, né, de uma forma forçada. Então, o paciente desse daqui ele é inválido oral. Então, é, essa é a classificação do Branemark. E ele utilizou a descoberta para reabilitar esse tipo de paciente. Já imaginou a sua avó dessa forma, né, sem nenhum dente na boca? Então, porque às vezes é engraçado que nós da odontologia, às vezes nós rebaixamos nós mesmos, né? É engraçado falar, o paciente não tem, por exemplo, vou dar uma situação crítica, ele não tem uma perna e não tem dente nenhum na boca. Às vezes a gente fala, não, vai pôr a perna primeiro, depois a gente resolve os dentes. Mas na verdade é ao contrário, tá? Então, a gente tem que valorizar mais nós mesmos, tá? Então, a implantodontia surgiu para reabilitar esse tipo de paciente. Mas o que é o tal do implante? Então, vocês já estão aí no sexto período, vocês já sabem bem da anatomia dentária, então vocês já sabem até melhor do que eu, provavelmente. Então, o nosso dente, macroscopicamente falando, é formado por uma coroa e pela raiz, tá? E o implante, como que funciona o implante? O implante é um substituto da raiz, certo? O implante nada mais vai ser do que um substituto da raiz, para posteriormente eu fazer uma prótese fixa sobre o implante. Imagina que quando, né, aquela situação que eu falei para vocês, perdi grande parte da coroa, teve uma grande destruição coronária. Se a raiz tiver um bom comprimento, tiver em bom estado, o que que a gente faz? Vocês aprenderam lá em prótese fixa ou até mesmo dente, é, pino de fibra. Ah, eu faço a endo, faço aqui um pino de fibra que seria a minha fundação, vamos dizer assim, eu vou refazer a minha estrutura interna para depois aqui, ó, fora da raiz eu trabalhar com uma coroa. Um implante da mesma forma, eu vou colocar um implante é, no lugar da raiz para depois eu trabalhar com a minha prótese. Aí, em vez de ser prótese sobre raiz, vai ser prótese sobre implante. Então, isso daqui, essa imagem, na verdade, eu trabalho, eu até mostro isso para os pacientes, para eles entenderem como que funciona o implante. Sempre que a gente for falar para o paciente também, eu gosto de dizer isso, tem algumas palavrinhas que a gente não deve falar para o paciente, né? Uma delas é osso. Então, você não pode falar nem osso, nem sangue. Ah, igual o maior erro de vocês, né? Às vezes na cirurgia, vai lá, passa o bisturi. Nossa, tá sangrando. O paciente, por mais que ele saiba que é uma cirurgia, ele vai assustar. Então, quando você fala essas palavras, você assusta o paciente. Então, aqui, nossa, eu não chego lá e falo, não, eu vou colocar um implante dentro do seu osso, e aí depois vou dar uns pontos na gengiva. Eu não falo assim. Eu só falo dessa maneira. O implante ele vai ser um substituto dessa raiz do seu dente, né?
Então a gente instala ele e depois eu coloco um dente parafusado nesse implante. Aí normalmente todo mundo vem com a ideia que o implante é um parafuso, ele é um parafuso, mas eu prefiro às vezes explicar como ele sendo que você vai pregar um quadro no seu quarto. Primeiro a gente coloca lá uma bucha e depois eu parafuso o quadro dentro dessa bucha. Então às vezes eu falo assim para o paciente também. Então, as duas ideias que vocês têm que sair daqui hoje. O implante surgiu para resolver os casos dos chamados inválidos orais. O que são os pacientes inválidos orais? Aqueles pacientes que não têm nenhum dente na boca. Então, ele não tem a função mastigatória, não tem estética, não sabe deglutir. Tá? Um implante surgiu para isso. E outra coisa que vocês têm que saber de hoje aqui, que o implante, na verdade, ele é um substituto da raiz, não é um substituto do dente inteiro, ele é um substituto somente da raiz, tá? Vocês entendendo essas duas coisas e mais essa que eu vou explicar hoje, para mim, agora, para mim, tá suficiente para hoje. Então vamos lá, a última coisa que vocês têm que ter gravado na cabeça. Então nós temos o nosso dente, ó, bonitão aqui. Raiz, coroa, raiz, ligamento periodontal, osso, né? O osso da parte vestibular é mais delgado, né? Mais fino, tecido mole, beleza. Nossa, professor, né? Nessa pandemia aí, estou muito estressado, estou apertando meus dentes, fui lá, apertei, quebrou meu dente, trincou. Só que aí foi verificar, trincou não só o dente, deu um problema que trincou até a raiz. Putz, perdi esse dente. E agora, qual é a solução? Né, se nós tivermos outros dentes que possam ser apoio, pode ser uma prótese parcial removível, tá? Ou se eu não tiver nenhum dente, se eu perder esse dente exclusivamente, a gente acaba caindo no implante, tá? Então, perdi esse dente. O paciente chegou lá no seu consultório, perdeu esse dente, né? Você fala para ele, infelizmente nós diagnosticamos que você perdeu esse dente, temos que extrair ele, né? E futuramente o tratamento mais ideal será o implante. Então vamos para fazer a extração. Paciente, nós vamos extrair o seu dente e a raiz, tá? Mas quando nós extraímos o seu dente e a raiz, concorda que no lugar da raiz vai ficar um buraco, né? Vai ficar o famoso alvéolo de extração, né? Vocês aprenderam, vai ficar o alvéolo de extração. E aí aqui dentro, inicialmente, não tem osso, né? Tem só esse espaço vazio. Então eu vou tirar o seu dente juntamente com a raiz e aí eu vou estimular o coágulo, né? Como o professor Cássio ensinou muito bem para vocês e vou suturar, né? Eu suturei aqui meu tecido mole. Beleza. Em torno de 45 a 60 dias, o que vai acontecer num paciente saudável, com as condições sistêmicas normais? Em 45 a 60 dias, acontece isso daqui. Vai formar o osso no lugar daquele alvéolo. Então, por isso que o professor Cássio faz vocês estimularem o coágulo, né? Então, tem que curetar com a cureta de Lucas. Para que curetar com a cureta de Lucas? É lógico, para tirar qualquer tipo de tecido, de granulação que possa ter ali, mas também para estimular a presença do coágulo, né? Então, o coágulo ele vai estimular em um paciente com condições sistêmicas normais ao aparecimento desse tecido ósseo entre 45 a 60 dias, né? Então, após 60 dias, nós vamos lá, abrimos a gengiva de novo e instalamos o implante. Beleza, então, vamos voltar aqui. O que eu quero que vocês entendam, né? Paciente, o que é o paciente inválido oral, como que surgiu o implante, que o implante é um substituto da raiz e que normalmente
após a extração de um dente, nós aguardamos 60 dias para que aconteça uma formação óssea dentro daquele alvéolo. Somente após 60 dias é que nós vamos lá e instalamos o implante. Beleza? Espero que até aí esteja tudo bem. Instalamos o implante. Depois de instalado esse implante, nós fechamos a gengiva de novo e esse implante vai ficar dentro da gengiva. Tá? Vai ficar infraósseo, abaixo do tecido mole, vai ficar escondido, o paciente ainda não vai ver nada. E aí eu preciso com que esse tecido ósseo ele sofra uma remodelação e aconteça o fenômeno da osseointegração, que é o osso, ele na verdade, ele entrar entre essas roscas do implante e fazer com que ele fique fixo. Tá? Então, aconteça o fenômeno da osseointegração que vocês vão ver mais para frente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, 60 dias após a extração do dente, e depois que eu coloco o meu implante, na maxila, para que o osso fixe esse implante, eu preciso de 6 meses. E na mandíbula, eu preciso de 4 meses. Tá? Então, vamos supor que eu coloquei esse implante na maxila. Então, foi assim, ó. Extraí o dente, aguardei 60 dias, formou o osso. Instalei o implante. Na maxila, aguardei 6 meses. Instalei a minha coroa, a minha prótese fixa sobre o implante. Ou seja, um tratamento, uma reabilitação com o implante, provavelmente vocês já viram falar, nossa, professor, sei lá, minha vizinha, minha avó, minha mãe fez o implante, demorou demais, demorou quase um ano para ela colocar o dente. Então, esse é o processo normal. É claro que existem outras maneiras, outras formas de acelerar esse processo, mas nós vamos falar agora somente da forma tradicional para que vocês aprendam inicialmente. Então, tradicionalmente, é esse tempo. Se você for calcular o tempo, aqui eu demorei 8 meses, não foi? Eu extraí o dente, aguardei 2 meses, né, 60 dias, para instalar o implante, aguardei mais 6 meses para ocorrer o fenômeno da osseointegração, e após isso eu instalei o meu dente. Ou seja, só esperando o tempo é, biológico, né, que isso é da condição de qualquer um de nós, 8 meses para que eu consiga instalar uma prótese sobre implante. Então, realmente, Professor, Professor, na mandíbula é quantos meses mesmo? na mandíbula são 4 meses. Ah, tá, obrigada. Vou anotar aqui. professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Caso o dentista não espere esses 6 meses ou 4 meses, o que pode acontecer além do implante sair? Não, além não, ele pode sair. Na verdade, porque assim, o que acontece? Vou voltar um pouquinho lá em imunologia, em histologia, para vocês relembrarem, mas de uma forma mais simples, né? Eu não vou, calma, não precisa arrepiar os cabelos, não. É assim, ó, Vitória. O nosso organismo, quem é mais rápido? O tecido mole ou o tecido duro? As células do tecido mole ou o tecido duro? Quem é mais Mole. rápido? O tecido mole, isso. Mole. Então, a tendência é que a gengiva, o tecido mole, em vez de fechar aqui por cima, é ele invaginando aqui entre o implante. Mas o que acontece é que esse osso aqui ele vai remodelando e o implante tem uma superfície tratada que estimula com que o osso fique aqui e a gengiva não. Então, o que pode acontecer se ele não esperar esse tempo? Né? Se ele não esperar esse tempo da forma tradicional, é só o implante sair, ele não vai estar preso no osso ainda. O osso formado ali vai ser um osso imaturo, um osso muito esponjoso, e às vezes na hora que ele vai apertar o dente aqui, ou vai desrosquear alguma coisa, esse implante sai também. Então não acontece nada mais além disso.
tá? Outros, talvez você esteja imaginando, eu vi um problema que o paciente ficou roxo, o paciente, não sei o que você imaginou. Mas esses problemas oriundos aí que você imagina, são problemas mais vindos de técnica cirúrgica do que qualquer outro tipo de coisa. Um exemplo, igual é normal para vocês que estão começando, mas o ideal é quando você insere a sua lâmina de bisturi, por exemplo, no tecido mole, é que você insira a lâmina de bisturi até tocar em osso e não fique voltando com essa lâmina de bisturi, que nem é se você estiver tirando a gordura de um bife, entende? Quando você insere a sua lâmina no tecido mole, você faz uma incisão contínua. Você não pode ficar fazendo assim, ó. Isso daí vai trazer prejuízo, principalmente no pós-operatório do paciente. Não sei se foi por isso a pergunta, Vitória. Mas, assim, a pergunta, o que acontece se, eu coloquei o implante na maxila e daqui 2 meses eu quero mexer nele? O risco que você corre é de você, na hora de mexer nele, esse implante sair na sua mão. Então, é o risco que corre. Tá? Entendi, muito obrigada. Então, Professor, oi, pode no perguntar. caso, você falou sobre a invaginação, né? Se com o tempo vai passar. Isso Uhum. acontece em todos os casos? E aí, quando vai instalar a prótese sobre implante, o que faz? Como é que faz? Não, pera, eu não entendi o início da pergunta. O que é? É porque você falou sobre a invaginação, né, da Uhum. gengiva. Isso Isso. acontece em todos os casos? Não, isso não deve acontecer, na verdade. Ah, Mas é a tá. tendência de acontecer, é isso. Mas por conta de algum tratamento na superfície desse implante, ele estimula, ele faz assim, ó. O implante aqui em volta, ele tem uma superfície com alguns estimulantes que fala assim para o osso. Que, na verdade, que vamos dizer assim, ele dá um poder para o osso ficar mais rápido do que a gengiva. E não acontece em invaginação. Mas sua pergunta foi bacana, porque eu vou deixar já. Aqui está falando que falta 8 minutos para a gente acabar. Eu vou deixar só uma questão assim para vocês. Que normalmente vocês vêm falar assim: nossa, deu rejeição no implante. Né? Então, primeira, outra coisa que vocês vão saber hoje: não existe rejeição de implante. Nossa, professor, mas minha avó, minha mãe perdeu o implante. Ela perdeu o implante, não houve rejeição. Por que que não houve rejeição? Porque o implante ele é biocompatível com o tecido, tá? Então não existe essa palavra rejeição. Tudo bem que às vezes a gente fala dessa maneira para o paciente, mas cientificamente falando, não existe essa chamada rejeição, porque o implante é biocompatível. Mas, professor, então por que que o implante não, que o osso não fixou no implante? Existem alguns outros problemas. Pode ter sido por contaminação da sua cirurgia, seus materiais não estavam devidamente estéreis, problema na fabricação, no lote do implante, problema sistêmico do paciente, paciente fumante, paciente com diabetes alterada, paciente com a pressão alterada, problema durante a sua cirurgia, né? Você não irrigou direito, você deixou alguma coisa cair no chão. Então, isso é o que acontece. Então, a gente cientificamente Também fala, tem mais higienização pro lado do paciente também, né? uma higienização por lado do paciente. Eu vou fazer, por exemplo, um implante. O paciente perdeu um incisivo central inferior, vou fazer o implante nele. Aí você abre aquela área, só que os dentes do lado tá cheio de tártaro e de cálculo. Aí você vai irrigar, você acaba empurrando aquele tártaro para dentro do seu implante, por exemplo. Vai perder o implante. A mesma coisa que acontece, por exemplo, preciso extrair um dente do paciente, só que ele está cheio de tártaro e de cálculo. O que que a gente faz primeiro? Faz a raspagem antes, né? Porque se eu fizer uma cirurgia num campo muito dito contaminado, aquilo pode trazer problemas como uma alveolite, né? O professor Castro deve ter falado isso para vocês. Então, só para vocês colocarem isso na cabeça.
por mais que vocês escutem, às vezes, paciente, o colega falando, deu rejeição. Então, não existe isso na implantodontia. Na verdade, se perdeu o implante por N motivos, menos rejeição, porque o implante ele é biocompatível. Então, faltando 5 minutos, vamos revisar. O implante surgiu para reabilitar pacientes ditos inválidos orais, são aqueles pacientes que não têm nenhum dente na boca. Então, o implante, na verdade, ele é um substituto da raiz. Para eu fazer um implante de vias tradicionais, eu preciso extrair o dente, aguardar 2 meses, 45 a 60 dias, para eu instalar o implante. Se for na maxila, eu preciso aguardar 6 meses para que ocorra a integração desse implante no osso. E se for na mandíbula, eu aguardo 4 meses. Se eu mexer nele antes, o risco é ele sair, ele não ainda está fixo pelo osso, tá? Beleza, isso daí que eu queria que... E não existe a chamada rejeição do implante, porque o implante ele é biocompatível, tá? Então aí tá faltando 4 minutos, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara aí? Acho que... Professor, tem Oi. eu já ouvi falar muito que faz implante imediato. Quando já faz a extração dentária, faz o implante imediato. É assim? Tem alguns que funcionam assim ou não? Sim, e isso, exatamente. A gente chama isso de carga imediata. É uma aula que vocês vão assistir na implantodontia 2, na verdade. Tá? Mas existe essa possibilidade da gente extrair o dente, já colocar um implante e já parafusar um dente provisório aqui nesse implante. Mas isso não são todos os casos, tá? Então existem casos particulares que dá para fazer assim, mas não vamos pular as aulas não, mas é uma possibilidade bem real que hoje se faz muito, tá? Tá bom, professor, obrigada. É porque eu fiquei com dúvida, porque eu conheço uma pessoa que fez esse implante imediato, aí eu fiquei sem saber, porque a gente acabou de falar de 60 dias, né, e tal, só Isso, para esclarecer essa dúvida mesmo. existe Obrigada. isso, tá? Mais dúvida aí? O Curiosidade? professor, quando o implante cai, não dá certo, igual você falou, você tem que esperar quanto tempo? Boa pergunta. Aí é igual se fosse, aí o implante que na verdade ele está substituindo a raiz. Então, Aí o espera implante 6 meses. 2 meses, boa. Aí o implante não deu certo. Na hora que eu fui moldar para colocar o dente, ele saiu, né? Saiu. Aí vai ficar um espaço aqui, né? Um alvéolo do implante. E aí você espera 60 dias para que você estimula o coágulo, 60 dias vai formar osso aqui de novo, se o paciente for saudável, né? E outra pergunta, você cobra do paciente? Boa, eu gosto dessas perguntas aí também, que às vezes vocês ficam com medo de perguntar, desses trem de valores. Mas assim, se o paciente for saudável, se ele não tiver nenhum problema e ele não for fumante, eu não cobro do paciente de novo. Tá? Normalmente, a empresa de implante, for uma empresa séria, você manda cópia do prontuário, eles te repõem esse implante. Tá? Só que assim, o paciente tem que ser saudável. Eu não cobro do paciente porque eu estou pressupondo, eu estou falando para ele que o que aconteceu ele perder esse implante foi provavelmente, se ele não tem nenhum problema de saúde, foi por uma falha minha. Ou eu não irriguei direito, ou eu não fiz uma raspagem nele antes, ou eu não orientei ele quanto à higienização, ou eu não esterilizei meus materiais de uma forma ideal, ou minhas brocas já estão velhas, tá? Então eu não cobro do paciente. Agora, se ele for fumante, eu cobro 50% do valor de novo. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigada.
Mais dúvidas? Acho que não, né? Então, assim, restando 1 minuto. Então, vamos lá. Então, essa semana a gente vai resumir o nosso encontro pela segunda-feira. Essa semana ainda não vou, como foi curta, essa semana eu não vou, hoje eu não vou deixar nenhuma lista de exercícios, mas semana que vem eu deixo uma lista de exercícios para vocês irem fazendo. Então, eu vou salvar a aula, vou disponibilizar no YouTube para vocês. Então, aí vocês tentam acessar e veja se conseguiu, tá? Ok. Tá bom. Então, no mais, até semana que vem. Uma boa Então, tá semana bom. para todo mundo. Tchau. Professor, obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada, Obrigada. professor.